maravilhoso, né, na nossa vida, e Ele nos concede essa oportunidade de sentir, né, a presença do nosso Deus, a pairar sobre o nosso meio, a manifestar o seu poder, a trabalhar na nossa vida, a renovar a nossa esperança, nos elevar quando nós estamos fracos, nos levantar quando nós estamos caídos. E é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. Em momentos que nós achamos que não vamos conseguir, em momentos que nós achamos que estamos derrotados, em momentos que achamos que não há mais saída para a nossa vida, né? O Espírito Santo do Senhor vem ao nosso entendimento, vem à nossa mente e nos fala que Ele está presente, porque é promessa do Senhor a presença dEle na nossa vida. E quando nós clamamos, buscamos de todo o nosso coração, o Senhor Ele manifesta essa glória maravilhosa na nossa vida, e nós não ficamos sem a resposta do Senhor. Isso é que é maravilhoso nós termos. É maravilhoso nós termos a presença do nosso Deus na nossa vida. É maravilhoso nós sabermos que em todos os momentos Ele está pronto a nos ouvir, né? E essa palavra aqui é o que ela nos diz hoje, né? Quando Pedro estava ali naquela pescaria, ele já era bem experimentado, né? Ele já sabia por onde ele ia naquele lugar para pescar aqueles peixes. Ele sabia qual era o momento, qual era o exato lugar. E ele sabia também da necessidade dele, que ele teria que pegar aqueles peixes. Mas o homem, às vezes, irmãos, é como Pedro, né? Ele já sabia de tudo. Muitas vezes nós sabemos muitas coisas, né, da nossa vida. Muitas vezes a gente sabe até como resolver. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós deixamos de pedir a orientação ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, para resolver as nossas causas. E é quando nós erramos, quando nós deixamos de clamar ao Senhor em todas as situações da nossa vida e tomamos uma iniciativa só para resolver as nossas causas. Mas o Senhor, Ele prova aqui na palavra dEle, né, que nós precisamos clamar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor, Ele gosta, Ele é detalhista, Ele precisa que nós estejamos em contrito clamor, intimidade ao Senhor Jesus, para que Ele possa conduzir as nossas vidas, né, por onde Ele quer. Porque às vezes a gente acha que o melhor para nós é uma situação, mas para o Senhor, Ele que conhece todas as coisas, Ele sabe qual é o momento certo, qual é o jeito certo de agir, de trabalhar, né? Então Pedro estava ali lançando, né, aquela rede, pensando, né, que seria igual a todas as vezes, né, que ele iria lançar aquela rede e ele teria sucesso naquela árdua missão de pescar aqueles peixes. Mas de repente aconteceu algo, né, diferente, né, ali naquela situação, onde ele foi e não conseguiu, né, ter êxito naquela situação. E Deus, que conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece os nossos planos, eles podem tomar rumos diferentes, né? Mas o Senhor, Ele conduz quando nós deixamos o Senhor conduzir, né, a nossa vida. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faça-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E aí Jesus viu aquela situação, né, aquele problema. Jesus identificou. O nosso Deus, Ele identifica. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele, além de ver o nosso sofrimento e a nossa dor, Ele sempre tem uma resposta, uma solução para a nossa causa. E ali Ele deu uma solução para aquela situação de Pedro. Ele, quando Ele identifica nosso problema, quando Ele vê a nossa tristeza, Ele já identifica como Ele vai resolver, né? E Ele deu logo uma solução. E Ele disse ali para Pedro, né, vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então ele ainda ficou assim meio receoso, ele duvidou, ele disse: mas eu já fui, eu já sei como é, eu já lancei, eu não consegui, né? Quantas vezes nós temos muitas coisas para resolver, problemas, precisando de uma cura, precisando de uma vitória, e a gente luta, e às vezes a gente não consegue no momento da gente, né?
A gente não consegue alcançar aquela vitória no momento que a gente espera. Mas o Senhor, Ele tem um momento para tudo na nossa vida, né? E o Senhor, Ele tem uma palavra de poder. Ele tem uma palavra de cura. Ele tem uma palavra de libertação. E Ele tem uma palavra de autoridade, né? Se a gente crer, se a gente fizer aquilo que o Senhor mandar, nós vamos ter a resposta. Nós vamos alcançar a nossa cura. Nós vamos alcançar a nossa libertação. Nós vamos alcançar a vitória diante dos nossos problemas. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Né? Então, meu irmão, se o Senhor mandar, se o Senhor disser, está dito. Se o Senhor falar, vá confiando no Senhor teu Deus. Vá acreditando que o Senhor vai trabalhar. Não importa o que já aconteceu no passado. Não importa os planos que foram frustrados. Mas olhe para o alto, olhe para o Senhor. Olhe para a palavra que Ele tem declarado na tua vida. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas para aqueles que guardam, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam no Senhor Jesus. Nós não temos que baixar a guarda. Nós não temos que desistir. Nós não temos que murmurar. Nós temos é que olhar e fazer se cumprir a palavra que o Senhor tem feito, tem dito na nossa vida, né? Então Ele disse ali, ele disse, né? Lançarei confiando na tua palavra, lançarei a rede confiando na palavra do Senhor Jesus. E ali ele foi, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia a rede, e fizeram sinais ao companheiro que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Meu irmão, quando a vitória chegar na nossa vida, quando a vitória chegar na tua vida, ela vai ser tão grande que você vai se surpreender. Você vai dizer: Senhor, não era nem assim, Senhor, que eu imaginava. Não era nem assim que eu esperava. Porque quando o Senhor entra no barco, quando o Senhor entra no negócio, nada fica igual, meu irmão. A bênção não é pequena, não é restrita, é abundante. Deus vai abundar, Deus vai levantar, Deus vai curar, Deus vai restaurar. E eu creio na promessa do Senhor na nossa vida. Eu creio que o Senhor vai exaltar, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio que o Senhor vai abençoar. E foi assim aqui nessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Deus levantou, Deus exaltou, Deus fez a bênção ser maior, e eles se maravilharam, se encheram ali de alegria do Senhor Jesus, porque viram que o Deus que eles serviam é o Deus que nós servimos, é um Deus que não dá coisa pequena, é um Deus que não dá coisa restrita, é um Deus que nós nos alegramos e nos maravilhamos com a bênção que Ele nos concede, né? E vendo isto, Simão e Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia sido feita. Então, meus irmãos, nós só temos que agradecer por servir ao Senhor Jesus, né? Por ser guiados por Ele, por ser abençoados. Nós precisamos somente perseverar. Nós precisamos colocar o Senhor. Eu costumo dizer que se nós colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida, tudo vai acontecer. Porque a palavra dele, quem diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas vão chegar até a nossa vida. Porque às vezes a gente, na nossa fraqueza, porque somos falhos, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para o Senhor na nossa fraqueza, e colocamos outras coisas com maior importância, né? Mas nós devemos ter consciência de que a bênção vem do Senhor. Ele é o provedor, Ele é o sustentador, mantenedor da nossa vida, né? Então, vamos ter fé, esperança e acreditar que a vitória vem dos céus, a vitória vem do alto e a vitória vem do Senhor Jesus.
Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. E quero agradecer também, não sei se eu agradeci o convite, né? Eu só falei que eu não estava com medo, que não queria, mas quero agradecer por estar aqui com vocês, né? Que o Senhor possa nos abençoar e que outras vezes nós possamos estar aqui, né? Para adorar o Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando a gente está pregando é o seguinte, a pregação vai ter algumas fases. Tem aquela fase que a gente tá vindo, né, a respiração está vindo. Quando você, essa é a fase alta da pregação. Quando você estiver nessa fase alta, encerre, né? Porque é melhor você encerrar na fase alta, né? E aí, porque às vezes chega a inspiração, né? Ela acaba um pouco, aí a pessoa às vezes fica forçando, aí perdeu a chance de encerrar no ponto alto da inspiração, né? Mas uma bela mensagem, vida de Deus, eu tenho certeza que Deus falou com a gente aqui. E só pode ficar, relaxar um pouquinho. Deixa eu dizer para vocês aqui. Eu achei muito bonito um gesto que eu vi aqui nessa noite. E chamou muito minha atenção, irmãos. E eu fiquei um pouco emocionado. Eu confesso para vocês. Foi quando o irmão Anderson reconheceu, né, o que o irmão Dário fez lá no começo. As primeiras notas ele ensinou. E tem muita gente hoje que toca super bem na igreja. E foi ele que ensinou as primeiras notas. O Anderson, o Léo, Queimar. Tem um bocado de gente por aí que hoje está tocando. Mário, foi ele. E um detalhe, viu? Ele aprendeu a tocar sozinho. Foi. Desde pequeno ele sempre foi invocado para o negócio de música. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por meu irmão ser uma bênção. Hoje ele está passando por uma luta com alguns problemas psicológicos. E eu peço a vocês que orem por ele. E eu quero dizer para ele que ele tem um valor muito grande. Entendeu, irmãos? E ele tem uma razão de estar aqui, quando ele se sentia assim um nada, porque às vezes o inimigo bota isso na cabeça das pessoas e ele às vezes confessa isso. Que ele lembre que ele é precioso para Jesus. E esse gesto a gente tem que ter, viu, irmão, de reconhecer o que as pessoas fazem por a gente, tá certo? Que Deus abençoe o irmão Dário, ore por ele, tá bom, meus irmãos? Agradecer a presença de cada um de vocês, a irmã Cíntia.